chamar o nosso convidado de honra, o Ronaldo Perini, que vai trazer uma palavra sobre eucaristiar a vida. Foi um verbo que ele inventou, mas eu gostei. Graça e paz, irmãos. O que a gente não inventa não existe, né? Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E eu quero ler com vocês do verso 18 até o 20. E a palavra do Senhor assim nos diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai querido, obrigado por esse tempo que podemos estar na Tua presença, louvando, bendizendo, agradecendo ao Senhor por todas as sortes de bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, dai-nos sempre um coração agradecido, é a nossa oração e o nosso pedido, e rogamos também que a Tua palavra continue falando aos nossos corações e nos direcionando para aquela situação, para aquele lugar, para aquela condição que expressa a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, Jesus ele instituiu a ceia com os seus discípulos, um ritual que, além de comer o pão e de beber o vinho, era um ritual que fazia memória da sua vida, da sua paixão, da sua morte e também do seu futuro retorno. E esse rito que Jesus instituiu naquela última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, recebeu ao longo da história da igreja vários nomes. Ele é conhecido, por exemplo, como partir do pão, ou ceia do Senhor, ou depois Santa Ceia, e para alguns cristãos apenas ceia. E hoje eu gostaria de enfocar com vocês um dos nomes com que este ritual ficou conhecido também na história, que é a Eucaristia. Essa palavra grega significa dar graças e faz referência ao fato de Jesus, quando pegou o pão, deu graças, Eucaristia, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Depois de cear, tomou o cálice, deu graças, Eucaristia, e deu aos seus discípulos, e aí as palavras que seguem, todos nós já conhecemos bem. Então, por causa desta palavra, tendo dado graças, é que este rito da ceia, do memorial, também passou a ser conhecido e chamado como Eucaristia. E Jesus, ao terminar a oferta do pão e do vinho, ao distribuir aos seus discípulos, ele disse assim na ceia eucarística: fazei isto em memória de mim. E é sem dúvida então um apelo à ação,
façam isso em memória de mim. Mas não é uma ação pura e simplesmente pela ação. É uma ação que precisa ser realizada a partir de um sentimento que acompanha. Não é apenas partir o pão, comer, tomar o cálice e beber, mas é fazê-lo com gratidão, dando graças por aquele momento. A Eucaristia mostra, na verdade, um estado de espírito, um estado interno. E esse estado é a gratidão. Por isso, amados, eu quero frisar que, primeiramente, o sentimento que deve envolver o nosso coração em todos os momentos em que nós participamos da ceia é a gratidão. E eu me dei conta que durante toda a caminhada cristã, o que mais a gente faz como um clima que entendíamos ser propício para a ceia, era o clima de pesar e de medo. Era um clima onde nós éramos bombardeados a penetrar na nossa mente e ver se havia em nós algum caminho mau, porque nós tínhamos pânico e pavor de participar da ceia do Senhor indignamente, embora talvez a gente nunca saiba o que isso signifique. Mas eu nunca vi, por exemplo, uma preocupação da igreja em que as pessoas participem da Eucaristia sem gratidão, porque essa seria a maior contradição. Participar indignamente da ceia do Senhor seria participar deste momento sem ter um coração grato, porque a falta da gratidão seria a negação do próprio ato. Então, quando Jesus deu a ordem, fazer isto em memória de mim, ele pensava sem sombras de dúvidas que deveria haver um sentimento que daria sentido e colorido àquele ato. E esse sentimento era a gratidão. E aí eu fico pensando uma coisa: como seria possível viver amargurado no dia a dia, rancoroso, murmurando, irado, e de repente chegamos na igreja, temos a mesa posta, ou é dia de ação de graças, e aí nós vamos conseguir dar graças a partir de uma vida cheia de amargura, cheia de... Então me parece que coração amargurado, que coração azedo não consegue ser um coração grato. Na parábola do filho pródigo, o pai foi abandonado pelo filho. Mas quando o filho retorna, ele se enche tanto de gratidão que ele festeja. E ele é tão grato que ele é capaz de superar a situação de abandono que o filho havia feito. E faz uma festa. O irmão fica tão azedo e tão amargurado porque o irmão voltou, que ele não é capaz de fazer festa, porque ele não sente gratidão pelo irmão que retorna. Ele está completamente amargurado pela atitude que ele tomou ao sair, e ele fica fora da festa. Me parece que hoje nós estamos vivendo um clima de festa, de gratidão. E aquele que não consegue ser grato, vai ficar de fora da festa. Porque é somente o espírito de gratidão que nos habilita a participarmos deste momento de festa. Por isso eu entendo que participar da Eucaristia, que participar de um evento onde o nosso tema é ação de graças, isso implica em 2 atos. O primeiro ato é levar a gratidão que hoje está sendo plantada em nosso coração, pela Eucaristia, pela ação de graças, levar isso para a nossa vida e tornar a Eucaristia que nós estamos celebrando aqui consequente no meu dia a dia. Eu sou grato a Deus e levo essa gratidão para o meu dia a dia, e em toda e qualquer circunstâncias eu dou graças a Deus. Não por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. E o segundo movimento é trazer da minha vida a gratidão necessária para participar desse momento.
Então, enquanto nós cantávamos e louvávamos, eu vi a música, o hino, Cio da Terra, e eu me lembrei de uma outra que dizia: graças à vida que tem me dado tanto. Essa gratidão, ela é importante para esse momento. Precisamos aprender a eucaristiar a vida, a encher a vida de gratidão, a tornar a vida uma verdadeira Eucaristia, a levar para o nosso dia a dia aquilo que aqui nós estamos celebrando. A Eucaristia tem o poder de nos tornar aquilo que nós neste momento estamos celebrando. Eucaristiar a vida é um ensinamento para que nós sejamos agradecidos e possamos dar graças a Deus em todo tempo, em todo lugar e em toda situação. E nós hoje só pensamos em Eucaristia a partir do contexto religioso. Mas eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Abrir a Bíblia ou acessar o celular, né, o aplicativo, né, alguma coisa parecida com isso. Atos 24. Quando eu estava na igreja batista em Santo André, o pastor Edson Queiroz sempre dizia assim: abra a sua Bíblia, li o texto bíblico e diz: permaneça com a sua Bíblia aberta e veja se o pregador está pregando o que está na sua Bíblia. Hoje ele diria: e mantenha o seu celular aberto, né? O seu aplicativo ligado. Tértulo, o acusador de Paulo diante de Félix. Ele era ali um promotor de justiça, ele estava diante do governador, e ele, para fazer a acusação de Paulo, ele se refere ao governador dizendo assim: temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e no teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, ó excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda Eucaristia. Esse é o termo usado pelo escritor do livro de Atos, Lucas. Em todo tempo e em toda parte, ó excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda Eucaristia. Eucaristiar a vida envolve viver a Eucaristia, a gratidão diante do bem recebido, não apenas no ambiente religioso, nesse caso, no ambiente político. E aqui encontrar motivos para eucaristiar a vida no ambiente político que nós estamos vivendo é um exercício de gratidão para PhD, não é verdade, Fernando? Eucaristiar a vida é saber reconhecer o bem recebido e ser grato pelo bem recebido diante de quem quer que seja que nos tenha feito esse bem. É poder dar graças a Deus pela vida da pessoa que nos fez o bem. E é interessante porque quando nós fazemos o bem, nós também fazemos com que outras pessoas deem graças a Deus por nossa vida. Então nós somos seres eucaristiados ou eucarísticos a partir do momento que dou graças a Deus pelo bem que recebo e faço com que outras pessoas deem graças a Deus pelo bem que eu faço. Esse é um ser verdadeiramente eucarístico. Esse é o nosso chamado. Isso é importante. Ter o coração agradecido, ser um ser eucarístico, porque esta Eucaristia da vida prepara o nosso coração para participar da ceia do Senhor. Algumas pessoas já foram tomadas de tanta amargura na vida que elas já não professam mais a fé, elas professam só o fel. E coração azedo, como eu disse,
não consegue ser um coração grato. A gratidão esteve presente no coração daquele leproso que, ao se ver curado, voltou para agradecer. A Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe eucaristiou, e lhe deu agradecimentos, e lhe deu ações de graças. Ele manifesta naquele momento diante de Jesus a Eucaristia. E aí alguém pode dizer assim: mas aquele leproso tinha razão para dar ações de graças, afinal de contas ele foi curado de uma lepra. Então, se nós chegarmos em Paulo, lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graças, ou com Eucaristia. Se Paulo orienta a gente a continuar perseverando na oração, é porque essa oração ainda não foi atendida. Porém, enquanto nós aguardamos a oração ser atendida, Paulo diz: velem com ações de graças, velem com Eucaristia. E ao escrever aos Tessalonicenses, no primeiro livro, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo adverte: em tudo dai graças, em tudo sejam eucarísticos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós outros. Em tudo manifestem Eucaristia. Em Atos, no capítulo 28, versículo 15, o apóstolo Paulo chegou em Roma, preso, e ele foi recepcionado pelos irmãos da cidade. E a Bíblia diz que quando Paulo viu a igreja vindo recebê-lo no porto, e ele era um prisioneiro, ele deu graças a Deus, ele deu Eucaristia, e ele recobra o ânimo. Quando o desânimo nos abate, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, termos gratidão é uma forma de recobrar o ânimo. Quando o desânimo toma conta, quando o desespero toma conta, a melhor maneira de enfrentá-lo não é murmurando, não é reclamando, é tendo um coração grato. Por isso, a Eucaristia não é apenas um rito a ser realizado uma vez por mês, ou o dia de ação de graças não é um dia a ser celebrado apenas uma vez no ano. Mas eles representam um sentimento a ser vivido todos os dias, porque todos os dias é dia de dar graças, é dia de ser grato. Você pode experimentar uma grande mudança na sua vida, se ao dormir, o seu último pensamento for um pensamento de gratidão. E ao levantar o seu primeiro pensamento, for um pensamento de gratidão. Geralmente nós dormimos pensando nos problemas, e quando levantamos, já acordamos com ele, e esquecemos de ser grato. Essa gratidão nos prepara para enfrentarmos as dificuldades da vida com mais disposição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos, ou eucarísticos, como disse Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 15. Aqueles que vivem debaixo da paz de Deus são pessoas agradecidas. E esse então, meus amados, me parece ser o ensinamento de Paulo. A Eucaristia é um sentimento que não deve estar presente apenas na ceia, mas em todos os momentos da nossa vida. Da gratidão que temos na vida, trazemos para cá a força para celebrar a Eucaristia. Da gratidão que recebemos durante a Eucaristia, levamos a força necessária para sermos gratos na vida. E assim então a vida alimenta
a nossa Eucaristia. E a Eucaristia alimenta a nossa vida. E aquele que faz da vida uma Eucaristia, celebra a Eucaristia com um sentimento que justifica a sua ação. Vamos partir o pão e tomar o cálice, mas a nossa ação só estará justificada se houver um sentimento que a sustente, que é a gratidão. Que sejamos pessoas eucaristiadas, pessoas eucarísticas, pessoas eucaristizantes, pessoas que em tudo dê graças a Deus, e que outras pessoas também deem graças a Deus por nossas vidas. E antes de nós participarmos deste momento da ceia, eu queria dar uma oportunidade para que a gente pudesse praticar a Eucaristia. Eu sei que muitos aqui se conhecem há muito tempo, já tiveram histórias e tiveram experiências. E eu queria propor para alguns que se sentirem à vontade, que pudesse se levantar no seu lugar, se dirigir a alguém e pudesse dizer: irmão, irmã, eu dou graças a Deus pela tua vida, porque num determinado momento aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. E eu queria que você pudesse praticar o ser eucarístico, dando graças e sendo grato, e mostrando ao outro que ele também foi um ser eucarístico, porque ele fez com que você manifestasse graças, gratidão diante de Deus. Então eu queria propor que você fechasse os seus olhos agora. E se você tem alguém aqui por quem você pode dar graças a Deus hoje, eu queria que você se levantasse, falasse o nome dessa pessoa, manifestasse graças a Deus pela vida dela e pudesse mencionar o porquê que ela foi um ser eucarístico na tua vida.